A urina pode ser uma das ferramentas de diagnóstico mais poderosas que temos disponível, e mesmo assim, a maioria das pessoas simplesmente ignora as informações vitais que ela carrega todos os dias. Hoje vou te mostrar algo que pode literalmente salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Estou falando de um sinal específico na urina que, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, aparece em 85% dos casos de câncer de bexiga, mas que passa despercebido pela maioria das pessoas até que seja tarde demais. Nos próximos minutos, você vai descobrir não apenas qual é essa cor específica, mas também quando ela representa um sinal de alerta real, como diferenciar de situações normais, e principalmente, o que fazer quando você identificar esse sinal. Porque aqui está a verdade que precisa ser dita. O câncer de bexiga é o 6º tipo de câncer mais comum no Brasil, mas também é um dos que tem maior taxa de cura quando detectado precocemente. A cor que vou revelar não é aquela que você está imaginando. Não estou falando de urina escura por desidratação, nem daquela coloração mais concentrada da manhã. Estou falando de algo muito mais específico e que a medicina identifica como um dos primeiros sinais visíveis de problemas graves no sistema urinário. E o mais preocupante é que muitas pessoas, quando percebem essa mudança, atribuem a causas menos sérias e deixam passar semanas ou até meses antes de procurar ajuda médica. Dados do Hospital AC Camargo mostram que pacientes que identificam e reportam mudanças na cor da urina nas primeiras 2 semanas têm taxa de sobrevivência 94% maior do que aqueles que esperam mais de 3 meses para buscar avaliação médica. Isso não é coincidência. É a diferença entre pegar um problema no início, quando ainda é tratável, e descobrir quando já se espalhou para outros órgãos. A cor específica que estou falando é rosa ou avermelhada, tecnicamente chamada de hematúria. Mas atenção, não estou falando de qualquer tonalidade avermelhada. Estou falando de uma cor que vai desde um rosa bem claro, quase imperceptível, até um vermelho mais intenso. E aqui está o detalhe crucial que a maioria das pessoas não sabe. Essa cor pode aparecer e desaparecer. Você pode ter urina rosa por 2 dias, depois voltar ao normal por 1 semana, e depois aparecer novamente. Dr. Ricardo Miyaoka, urologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, explica que essa intermitência é exatamente o que torna esse sinal tão perigoso. Muitas pessoas pensam, passou, então não era nada sério. Mas na verdade, tumores iniciais na bexiga sangram de forma intermitente, especialmente nos estágios iniciais. É como se o tumor acordasse de tempos em tempos, causasse um pequeno sangramento e depois ficasse quieto novamente. Mas antes de você entrar em pânico, preciso esclarecer algo fundamental. Nem toda urina avermelhada indica câncer. Existem várias causas benignas para essa coloração. Alimentos como beterraba, amora, ruibarbo podem deixar a urina rosada temporariamente. Alguns medicamentos, especialmente antibióticos como rifampicina, também causam essa coloração. Exercícios físicos muito intensos podem provocar um fenômeno chamado hematúria do corredor, onde pequenos traumas nos rins causam sangramento temporário e inofensivo. A diferença crucial está na persistência e nas características específicas. Urina avermelhada, causada por alimentos, geralmente aparece nas primeiras 24 horas após o consumo e desaparece rapidamente. A causada por medicamentos tem relação temporal clara com o início do remédio. Já a hematúria relacionada a problemas sérios tende a ser mais persistente, pode aparecer sem relação com alimentação ou medicamentos, e muitas vezes vem acompanhada de outros sintomas sutis. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo realizaram um estudo acompanhando 1.200 pacientes com hematúria durante 5 anos. Descobriram que em 23% dos casos, a causa era realmente câncer de bexiga ou rim. Em 31% dos casos, eram infecções urinárias. Em 28%, eram cálculos renais. E em apenas 18% dos casos, a causa era benigna ou transitória.
Isso significa que 82% das vezes, urina avermelhada indica um problema que precisa de tratamento médico. O que mais me impressiona nesses dados é como um sinal tão simples e visível pode ser tão ignorado. Talvez seja porque associamos câncer a sintomas mais dramáticos, dores intensas, perda de peso severa, sintomas debilitantes. Mas a verdade é que muitos cânceres, especialmente no início, são silenciosos. A urina avermelhada pode ser o único sinal que você vai ter durante meses. Um caso que marcou muito a literatura médica foi de uma enfermeira de 45 anos que notou urina rosa clara por 3 dias. Como trabalhava na área da saúde, sabia que deveria investigar, mas estava em um período muito corrido no hospital. Decidiu esperar mais algumas semanas para ver se voltaria a acontecer. Quando finalmente fez os exames, descobriu um tumor na bexiga que já havia se espalhado para linfonodos próximos. Se tivesse procurado ajuda nas primeiras semanas, o tratamento seria muito mais simples e eficaz. Agora que você entendeu a importância desse sinal, preciso te ensinar a fazer a diferenciação correta. Porque não adianta nada você ficar paranoico com qualquer mudança de cor, mas também não pode ignorar sinais reais. Vou te dar um protocolo prático para saber quando se preocupar e quando é provável que seja algo benigno. Primeiro critério: duração e frequência. Se a urina avermelhada apareceu após consumir beterraba, amora ou qualquer alimento com corante vermelho forte e desapareceu em até 48 horas, provavelmente não é motivo de preocupação. Se apareceu logo após iniciar um medicamento novo, especialmente antibióticos, e seu médico confirmou que é efeito colateral conhecido, também não é alarmante. Mas se a coloração apareceu sem relação com comida ou remédios, persistiu por mais de 3 dias, ou apareceu e desapareceu mais de 2 vezes no último mês, você precisa de avaliação médica urgente. E quando digo urgente, não estou falando de correr para o pronto-socorro no meio da madrugada, mas sim de agendar uma consulta com o urologista na primeira oportunidade, idealmente dentro de uma semana. Segundo critério: sintomas acompanhantes. Urina avermelhada, acompanhada de dor ou ardor para urinar, sensação de bexiga cheia mesmo após urinar, necessidade de urinar com mais frequência, ou dor no baixo ventre, geralmente indica infecção urinária. Ainda assim, precisa de tratamento, mas não é câncer. Por outro lado, urina avermelhada sem nenhum outro sintoma é mais preocupante para câncer, porque tumores iniciais geralmente não causam dor. Dr. Antônio Carlos Moro, oncologista do Hospital Sírio-Libanês, sempre ensina aos residentes: hematúria silenciosa em adulto acima de 40 anos é câncer até prova em contrário. Isso não significa que sempre seja câncer, mas significa que precisa ser investigado com a mesma seriedade que se fosse. Terceiro critério: idade e fatores de risco. Hematúria em crianças e adolescentes raramente indica câncer. Geralmente está relacionada a infecções, exercícios intensos ou pequenos traumas. Mas em adultos acima de 35 anos, especialmente homens, a probabilidade de ser algo sério aumenta significativamente. Os principais fatores de risco para câncer de bexiga incluem tabagismo, aumenta o risco em 400%, exposição a produtos químicos industriais, histórico familiar de câncer urológico, infecções urinárias de repetição e uso crônico de certos medicamentos para dor. Se você tem algum desses fatores e nota urina avermelhada, a urgência em buscar avaliação é ainda maior. E aproveitando que você chegou até aqui, me conta, você já passou por algo assim? Já notou mudanças na cor da urina que te preocuparam? Sua experiência pode alertar outras pessoas sobre a importância de não ignorar esses sinais. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se esse conteúdo está sendo útil, se inscreva no canal agora para não perder informações que podem fazer a diferença na sua saúde, porque tem muito mais conteúdo importante vindo por aí. Quarto critério: características da coloração. Urina com cor rosa uniforme, como se tivesse sido misturada com algumas gotas de corante, é diferente de urina com fios ou coágulos vermelhos.
A presença de coágulos geralmente indica sangramento mais intenso e pode estar relacionada a cálculos renais ou infecções graves. Já a coloração uniforme rosada pode indicar sangramento microscópico, mais comum em tumores iniciais. Uma técnica simples que urologistas ensinam é observar o padrão do sangramento. Se a urina sai normal no início da micção e fica avermelhada no final, pode indicar problema na bexiga. Se sai avermelhada desde o início, pode indicar problema nos rins ou ureteres. Se toda a micção é uniformemente rosada, pode ser um sangramento mais difuso, que precisa de investigação mais detalhada. Quinto critério: momento do dia. Muitas pessoas notam que a urina avermelhada é mais intensa pela manhã, na primeira micção do dia. Isso acontece porque a urina fica mais concentrada durante a noite e qualquer quantidade pequena de sangue fica mais visível. Se você só nota a coloração na primeira urina da manhã, ainda assim precisa ser investigado, mas pode indicar um sangramento bem inicial. A investigação médica para hematúria é bem padronizada e eficiente. Começa com exames de urina simples, que confirmam a presença de sangue e descartam infecção. Depois, ultrassom do aparelho urinário para visualizar rins, bexiga e próstata. Se necessário, tomografia computadorizada para avaliar com mais detalhes. E, em alguns casos, cistoscopia, um exame que permite ver diretamente dentro da bexiga com uma microcâmera. O mais importante é que todos esses exames são simples, rápidos e disponíveis no SUS. Não há desculpa para não investigar. E aqui está uma informação que pode te tranquilizar. Mesmo quando se confirma câncer de bexiga, se detectado precocemente, a taxa de cura é superior a 90%. O tratamento pode ser desde remoção cirúrgica simples do tumor até terapias mais avançadas, dependendo do estágio. Um ponto que preciso destacar é sobre a diferença entre homens e mulheres. Nas mulheres, hematúria pode ser confundida com sangramento menstrual, especialmente em períodos próximos à menstruação. Por isso, é importante observar se a coloração avermelhada aparece só na urina ou se está misturada com sangramento vaginal. Se há dúvida, o ideal é coletar urina com catéter limpo ou fazer o exame fora do período menstrual. Agora vamos para a parte mais prática e importante. O que fazer quando você identifica esse sinal? Como se preparar para a consulta médica? E, principalmente, como prevenir problemas no sistema urinário? Vou te dar 3 protocolos que podem literalmente salvar sua vida. Primeiro protocolo: documentação adequada. Quando você notar urina avermelhada, não confie apenas na memória. Pegue o celular e anote: data, horário, intensidade da cor, rosa claro, rosa intenso, vermelho. Se estava acompanhada de outros sintomas, o que você comeu nas últimas 24 horas, que medicamentos está tomando. Se possível, tire uma foto da urina no copo. Sei que parece estranho, mas pode ser muito útil para o médico avaliar a intensidade. Essa documentação é crucial porque, como eu disse, hematúria pode ser intermitente. Quando você chegar na consulta médica, pode ser que a urina esteja normal naquele dia. Ter um registro detalhado ajuda o médico a entender o padrão e urgência do problema. Muitos diagnósticos importantes foram perdidos porque o paciente não conseguiu descrever adequadamente o que havia observado. Segundo protocolo: preparação para a consulta médica. Antes de ir ao urologista, prepare uma lista com todas as informações relevantes. Histórico familiar de câncer, medicamentos que toma regularmente, se tem diabetes ou pressão alta, se já teve infecções urinárias antes, se fuma ou já fumou. Que tipo de trabalho faz? Especialmente se envolve exposição a produtos químicos. Leve também uma amostra de urina recente para o consultório. Muitos laboratórios ficam fechados nos fins de semana, mas se você levar uma amostra fresca, o médico pode fazer um exame inicial no próprio consultório e te dar orientações mais precisas no mesmo dia. Terceiro protocolo: prevenção ativa. Mesmo que você nunca tenha tido problemas urológicos,
existem medidas simples que reduzem drasticamente o risco de desenvolver câncer de bexiga e outros problemas no sistema urinário. E aqui vou te dar informações que são baseadas em décadas de pesquisa médica. A medida preventiva mais importante é a hidratação adequada. Mas não estou falando daquela recomendação genérica de beber 2 litros de água por dia. Estou falando de uma hidratação específica para proteger o sistema urinário. Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer americano mostram que pessoas que bebem mais de 1,5 litros de água por dia têm 50% menos chance de desenvolver câncer de bexiga do que aquelas que bebem menos de 1 litro. A explicação é simples. Quanto mais você urina, menos tempo substâncias potencialmente cancerígenas ficam em contato com a parede da bexiga. É como se você fizesse uma lavagem constante do sistema urinário. A recomendação específica é: urine pelo menos a cada 3-4 horas durante o dia, e sempre que sentir vontade. Nunca segure urina por longos períodos. O segundo fator preventivo mais importante é parar de fumar completamente. O tabagismo não afeta apenas os pulmões. As substâncias tóxicas do cigarro são filtradas pelos rins e ficam concentradas na urina, causando danos diretos à bexiga. Fumantes têm risco 4 vezes maior de desenvolver câncer de bexiga. E aqui está o dado esperançoso. Quem para de fumar, reduz esse risco pela metade em apenas 5 anos. Terceiro fator preventivo: alimentação específica. Estudos mostram que pessoas que consomem regularmente vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, repolho, rúcula, têm redução significativa no risco de câncer urológico. Esses vegetais contêm compostos sulfurados que ajudam o fígado a neutralizar toxinas antes que cheguem aos rins. Frutas vermelhas, especialmente cranberry e mirtilo, têm compostos que dificultam a adesão de bactérias na parede da bexiga, reduzindo infecções urinárias de repetição. E infecções crônicas são um fator de risco para câncer. A recomendação é consumir pelo menos uma porção de frutas vermelhas por dia. Quarto fator: exercícios específicos. Atividade física regular não apenas melhora a circulação geral, mas também fortalece a musculatura do assoalho pélvico, que é fundamental para o bom funcionamento da bexiga. Exercícios de Kegel, caminhadas regulares e natação são especialmente benéficos para a saúde urológica. Um protocolo simples que recomendo: a cada 2 horas durante o dia, beba um copo de água e vá ao banheiro, mesmo que não sinta muita vontade. Isso cria um ritmo saudável de esvaziamento da bexiga e mantém o sistema urinário funcionando adequadamente. Agora, uma reflexão importante. É impressionante como o nosso corpo nos dá sinais claros quando algo não está certo, mas muitas vezes escolhemos ignorar por medo, vergonha ou simplesmente por achar que vai passar sozinho. A urina avermelhada é um desses sinais que não pode ser ignorado. Pode ser algo simples, mas pode ser algo que, tratado cedo, tem excelente prognóstico. Lembro sempre de uma frase que um professor de medicina me ensinou: o corpo não mente. Nós é que, às vezes, preferimos não escutar. Sua urina está te falando todos os dias sobre sua saúde. Aprenda a escutar essas mensagens. Se você tem mais de 35 anos e nunca fez um check-up urológico, esse é o momento. Não espere aparecer sintomas. A prevenção é sempre mais eficaz e menos custosa, tanto financeiramente quanto emocionalmente, do que o tratamento. E agora que você conhece toda essa informação vital, é hora de agir. Curta esse vídeo se ele te alertou para algo importante. Compartilhe com familiares e amigos, especialmente aqueles acima de 40 anos. E comenta aqui: você vai implementar esses protocolos preventivos? Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuida muito bem da sua saúde.